E aí, pessoal? Hoje a gente vai mergulhar numa ideia que é, no mínimo, curiosa. E se a Bíblia, um dos textos mais antigos do mundo, funcionasse com a mesma lógica da internet? Pois é, se prepare para a gente navegar junto nessa teia divina. E antes de começar, um detalhe importante. Essa nossa conversa de hoje tem uma origem bem legal. O que a gente vai ver aqui é, na verdade, uma síntese de um encontro online que rolou no Teologia Itinerante. É um resumo das provocações e dos debates que surgiram por lá e que agora estão aqui, disponíveis para todo mundo. Então vamos lá. A pergunta que vai guiar a gente nessa jornada é justamente essa. E se a Bíblia não for um livro para ser lido só do começo ao fim, em linha reta? E se ela for, na verdade, uma rede gigantesca de informações, toda conectada, como se fosse uma imensa página da web? Ok, vamos começar a desdobrar essa metáfora. Como assim, a Bíblia como internet? De que forma que esse texto tão antigo pode se parecer com a rede mundial de computadores? A chave para entender isso está toda aqui. A leitura da Bíblia não é uma estrada reta, sabe? É muito mais uma experiência de navegar mesmo. É como se cada versículo pudesse ser um link que clica em outro, e é nessa conexão que o sentido completo da mensagem se revela. E olha só, essa ideia não é nenhuma invenção nossa, não. Na teologia, isso tem até um nome técnico: intertextualidade. É, basicamente o termo acadêmico para isso que a gente está chamando de hiperlinks da Bíblia. São as milhares de referências que costuram a narrativa inteira. Certo. Mas como é que funcionam desses hiperlinks na prática? Vamos pegar um para analisar de perto e entender a mecânica por trás dessa grande teia. Nosso exemplo começa com João Batista. Quando ele olha para Jesus e fala, eis o Cordeiro de Deus, essa expressão, o Cordeiro de Deus, funciona como o que a gente chama de texto âncora. Sabe, é a parte clicável do texto, o link que nos convida a ir mais fundo. E quando a gente clica nesse link, para onde ele nos leva? Bom, é como se abrissem várias abas no nosso navegador, todas apontando para o Antigo Testamento. A primeira aba nos leva para Êxodo 12, para o Cordeiro da Páscoa. A segunda vai para Isaías 53, para o servo sofredor. E a terceira nos joga lá em Gênesis 22, com o Cordeiro que Deus providenciou para Abraão. Cada clique adiciona uma camada nova de significado. Agora vamos dar um zoom out. Esses hiperlinks não conectam só palavras, eles conectam eventos inteiros, criando padrões que se repetem ao longo de toda a Bíblia. E talvez o maior e mais importante desses padrões seja o do Êxodo. O termo teológico para isso é tipologia. A ideia por trás dessa palavra é que certas pessoas e eventos, como o próprio Êxodo, funcionam como modelos ou sombras. São uma espécie de hiperlink superpoderoso que aponta para uma realidade muito maior que vai se cumprir lá na frente em Jesus. O ponto central aqui é o seguinte: Êxodo é bem mais do que um único evento histórico lá no Egito. Vira um tema recorrente, um padrão de como Deus age para libertar. É sempre esse movimento de sair da escravidão e caminhar em direção à promessa. E o fascinante é ver como esse padrão vai se repetindo. Começa lá com Noé saindo da arca para uma terra renovada, aí vem o grande êxodo com Moisés, que é o modelo principal, né? A história continua com a volta do exílio da Babilônia, que os profetas chamavam de um segundo êxodo, e tudo isso aponta para Jesus, que realiza o êxodo definitivo, nos tirando da escravidão do pecado e um dia nos levando ao êxodo final para Nova Jerusalém. E é exatamente aqui que a história toda chega no seu clímax. A narrativa mostra Jesus não apenas como parte dessa teia, mas como ponto central para onde todos os links apontam, especialmente quando ele refaz a jornada de Israel. Essa tabela deixa o paralelo claríssimo. De um lado, Israel, que também é chamado de Filho de Deus. Ele atravessa o Mar Vermelho, mas falha no teste de 40 anos no deserto. Do outro lado, Jesus, o Filho amado, que passa pelas águas do batismo no Jordão, enfrenta 40 dias de teste no deserto e vence. Ele está refazendo a história, mas dessa vez como o filho fiel que triunfa onde o primeiro falhou. É quase como se Jesus estivesse dizendo, sabe, ok, vou passar pela mesma prova, mas agora vou usar o manual de instruções, as ferramentas que foram ignoradas da primeira vez. E esse manual é o próprio texto sagrado. E a gente vê isso na prática, nas respostas dele. Para cada uma das tentações, Jesus clica num hiperlink direto para o livro de Deuteronômio, que é justamente o manual da jornada de Israel no deserto. Tentação do pão, pá, resposta com Deuteronômio 8.3. Tentação no templo, clique em Deuteronômio 6.16. Adorar outro ser, a resposta vem de Deuteronômio 6.13. Ele usa a própria escritura para vencer.
Então, quando a gente junta todas essas peças, a imagem que aparece não é a de um livro simples. É a de uma imensa, complexa e belíssima teia que foi tecida divinamente ao longo de séculos. E só para a gente ter uma dimensão da escala disso, estudiosos já contaram mais de 63 mil referências cruzadas dentro da Bíblia. Esse número por si só já é impressionante. Cada versículo é potencialmente um portal para outro ponto da história. Mas e daí? Por que isso é tão importante? Porque ignorar esses hiperlinks é como entrar num site e só ler o que está na página inicial, sem clicar em nada. A gente até entende o básico, mas perde toda a profundidade, todo o argumento que está sendo construído por trás dos links. E essa comparação aqui amarra tudo de um jeito espetacular. A história inteira da Bíblia pode ser vista como um grande movimento de êxodo. Tudo começa com o êxodo de Adão, a saída da presença de Deus, e termina com o grande êxodo de volta para casa, a entrada na presença de Deus. Onde o acesso à árvore da vida foi proibido, agora ele é livre. Onde a terra foi amaldiçoada, agora não haverá mais maldição. É a jornada de volta ao lar. Resumindo então, a lógica da redenção se desenrola mais ou menos assim. Uma criação perfeita, seguida por uma queda. Depois, vem vários êxodos parciais, pequenas libertações que apontam para uma promessa maior. Essa promessa encontra seu cumprimento total em Jesus. E no fim, tudo caminha para a consumação final, a restauração completa de todas as coisas. E para fechar, fica uma pergunta no ar para a gente pensar. Ao perceber que a Bíblia é essa teia imensa de hiperlinks, onde cada fio ilumina todos os outros, como isso muda nossa forma de ler e de interpretar não só o texto, mas a grande história que ele nos conta?